Dia Barreto, Zé, Renata, alegria ter Ariel aqui no Redação. Só lamento não participar, né, do almoço, que eu sei que já está programado. E um beijo pro meu amigo Caparica lá no Centro de Treinamento do Corinthians. Pois é, eu ia te recomendar pegar a ponte aérea para vir rapidinho, mas Renata disse que não está muito rapidinho hoje, não. Não pegar a Dutra, né? Não vai. Caparica me parece protegido da chuva, a chuva que castigou São Paulo aí nos últimos dias. Hoje não está caindo, não? Bom dia, bem-vindo à Redação. Tudo bom, Barreto? Um abraço para você, um abraço para todo mundo, para o Ariel, para o Zé, para a Renata. Estamos aqui em frente ao CT Joaquim Grava. Caiu uma chuva fininha, assim como aconteceu ontem aqui em São Paulo. Nada daquele pé d'água assustador que aconteceu do domingo para segunda-feira. Pé d'água tão impressionante que cancelou o treino do Corinthians na segunda-feira, mesmo antes de um jogo tão importante como desse de hoje, né, contra o Guarani do Paraguai. Pois é, a semana do Corinthians foi uma semana diferente, né? Quer dizer, você tem um jogo na quarta e já na segunda não pode treinar. O Corinthians explicou como é que a agenda foi reorganizada, Caparica? Ou simplesmente um dia foi embora e na terça-feira retomou tudo normal? Pois é, Barreto, para você ter uma ideia, o treino estava marcado para segunda-feira de manhã, às 9h30 da manhã. Depois da chuva que caiu aqui em São Paulo e o caos que ficou na cidade, esse treino foi adiado para a parte da tarde. Só que assim como aconteceu com os outros clubes daqui de São Paulo, ele acabou sendo cancelado. Isso foi por volta do meio-dia, porque os jogadores simplesmente não conseguiam ter acesso ao CT Joaquim Grava, que fica aqui na zona leste da cidade de São Paulo, bem próximo ao aeroporto de Guarulhos. Então, a decisão da comissão técnica foi de que os jogadores ficariam em casa e que eles passariam informações por meio de um aplicativo. Nesse aplicativo, os jogadores conseguem falar para a comissão técnica como é que foi a alimentação deles e também o nível de cansaço. Ontem, à tarde, aí sim teve treino. Às 2h da tarde teve entrevista coletiva com o volante Cantígio. Às 3h30 teve treino. Treino que foi importante porque foi a reapresentação do meia Pedrinho. O Pedrinho estava com a seleção brasileira sub-23, disputou o pré-olímpico, jogou no último domingo contra a Argentina, participou de 80 minutos daquele jogo e ele ainda não havia treinado com o técnico Thiago Nunes, justamente por causa do pré-olímpico. É interessante a gente observar como mudou um pouco o discurso do Thiago Nunes em relação a esse jogador. Depois da derrota contra o Guarani do Paraguai lá em Assunção, o Thiago Nunes disse que o Pedrinho se reapresentaria, que ele não tem vaga cativa na equipe do Corinthians, que ele deveria se adaptar ao novo modelo de jogo que vem sendo implantado no Corinthians e que aí sim ele brigaria por uma vaga como titular. Depois da derrota para a Inter de Limeira, o discurso mudou um pouco. Aí o Thiago Nunes disse que ele se reapresentaria e que o Corinthians avaliaria a situação física do atleta para saber como ele vai ser aproveitado no jogo de hoje. O que a gente sabe é que se antes era quase uma impossibilidade do Pedrinho ser aproveitado, agora essa possibilidade é bem real, inclusive até de ele começar como titular. Caso isso aconteça, o provável jogador que deve deixar o time titular é o Everaldo. Então o Corinthians jogaria da seguinte maneira: com o Luan, o Pedrinho aberto pela direita, o Janderson aberto pela esquerda e o Mauro Bozelli jogando como referência ali no ataque. A outra dúvida, Barreto, é na lateral esquerda. Contra o Guarani do Paraguai lá em Assunção, o Sid Clay foi o titular e foi substituído pelo Lucas Piton no segundo tempo. Contra a Inter de Limeira, quando o Corinthians perdeu por 1-0 na Arena Corinthians no último domingo, o Lucas Piton jogou os 90 minutos. O Thiago Nunes, na coletiva, disse que justamente porque o Piton e o Sid Clay estão alternando entre titular e reserva, então qualquer um dos dois poderia ser titular. O que a gente sabe é que a tendência é que o Lucas Piton inicie a partida como titular, porque ele já entendeu melhor o modelo de jogo do técnico Thiago Nunes e também está com mais ritmo de jogo. O Sid Clay vem sofrendo bastante, justamente porque ficou 6 meses sem atuar, ficou parado lá no Dinamo de Kiev da Ucrânia.
Então, é mais ou menos isso. E para devolver e fechar aqui as informações do Corinthians, Barreto, pela manhã, a gente, obviamente, estamos aqui em frente ao CT Joaquim Grava, nós não podemos observar o treinamento, né? Porque senão o pessoal vai expulsar a gente aqui do estacionamento onde estamos, mas como tem sido habitual desde que o Thiago Nunes chegou ao Corinthians, ele vai comandar um treino pela manhã. É um treino para despertar os jogadores e também para já passar um pouquinho para os atletas, além do treino de ontem, evidentemente, quais são as ideias que ele pretende ver em campo hoje. Então é um treino de bola, de posicionamento, mas um treino bem leve para não prejudicar, evidentemente, o desempenho dos atletas hoje à noite. É isso, Barreto. Caparica, correndo risco de expulsão, o Zé Godoy tem uma pergunta para você. É mínima. O Ramiro está disponível para o jogo? Não, o Ramiro ele não tem condições, o Ramiro não está entre os convocados para essa partida, entre os relacionados. Ele acabou sofrendo aquela lesão no jogo contra a Ponte Preta, foi uma lesão daquelas bem estranhas, né? O pé dele acabou enroscando na camisa do jogador da Ponte Preta, acabou torcendo o joelho direito dele. Não é uma lesão tão grave assim, foi um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito. Ele vai precisar fazer fisioterapia por algumas semanas, não houve necessidade de fazer uma cirurgia, mas assim, dá para a gente dizer tranquilamente que essa lesão do Ramiro, ela atrapalhou muito os planos do Thiago Nunes. Se no ano passado, com o técnico Fábio Carille, o Ramiro não era um jogador tão essencial assim, para o Thiago Nunes, rapidamente ele se mostrou muito importante. E nas conversas que a gente tem com o Thiago Nunes, que é um técnico muito aberto e conversa com a imprensa, quando ele dá a coletiva, depois da entrevista coletiva, costuma ter aquela resenha, e eu conversei com ele depois do jogo contra a Ponte Preta, ele disse que o Ramiro é um jogador importante porque ele dá muita sustentação ao ataque e permite que os outros jogadores do ataque tenham mais liberdade para jogar. Então, a saída do Ramiro, por causa dessa lesão no joelho direito, de fato atrapalhou muito porque ele passou a escalar o Janderson e o Everaldo, que são dois jogadores de ataque e que não tem tanta essa versatilidade que o Ramiro tem de poder atacar e também defender com a mesma eficiência. Então, isso atrapalhou um pouquinho. Hoje, se o Pedrinho for escalado como titular, não que vá resolver essa situação, mas ele vai ter um jogador que é um pouco mais versátil também, atuando no ataque, porque o Pedrinho pode jogar tanto pelos lados, como também pode jogar pelo meio. Então, vai ser um Corinthians um pouco diferente, e isso, claro, se for confirmada a escalação do Pedrinho como titular na partida de hoje contra o Guarani do Paraguai. Valeu, Caparica. Obrigado pelas informações. A gente está entendendo que o Pedrinho vai jogar sim, né? Pelo andar da carruagem, se tivesse mais uma semana de pré-olímpico, o Thiago Nunes ia esperar o Pedrinho no aeroporto. Primeiro é assim, não, vamos voltar, pra gente ver. Não, agora é só uma conversa e ele entra, né? Daqui a pouco, né? Ele está lá no desembarque com um cartazinho na mão, esperando o Pedrinho. E na seleção, especialmente no jogo contra a Argentina, né, foi beneficiado por um ataque mais dinâmico, com mais mudanças de posição, principalmente a entrada do Reinier. Então, me parece que é a forma de usar o Pedrinho, né? Dar liberdade. Hoje o futebol tem essa... O futebol brasileiro caiu nesse dilema, né? A gente passou muitos anos, de vez em quando a gente debate isso aqui, no 4-4-2. Tinha dois atacantes que não eram necessariamente centroavantes nem pontas. Eram caras que jogavam no ataque e que até, em muitos sistemas, eram usados